Olá e boas-vindas a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai decifrar um dos sistemas mais fascinantes e, francamente, subestimados de todo o corpo humano: os rins. Eles são os verdadeiros heróis anônimos da nossa homeostase, trabalhando ali nos bastidores, quietinhos, para manter tudo num equilíbrio simplesmente perfeito. Beleza, vamos mergulhar de cabeça nisso e descobrir exatamente o porquê. Para começar a entender o tamanho dessa operação, pensa nesse número: 180 litros. Pois é, não é exagero. Os nossos rins filtram mais ou menos 180 litros de plasma sanguíneo todo santo dia. Se a gente considerar que esses órgãos cabem na palma da mão, essa carga de trabalho é surreal. É como se absolutamente todo o sangue do seu corpo passasse por uma faxina pesada dezenas de vezes por dia. E para entender como toda essa mágica acontece, o nosso roteiro hoje vai ser o seguinte: primeiro, funções vitais. Segundo, anatomia do sistema. Terceiro, o néfron funcional. Quarto, manipulando o plasma. Quinto, barreiras glomerulares. E para fechar, regulação do corpo. Vai ser uma jornada bem legal, saindo da visão macroscópica até o nível mais íntimo e microscópico da nossa biologia. Funções vitais, muito além dos resíduos. O ponto mais importante aqui é dar uma mudada na nossa perspectiva. Acontece que os rins atuam como muito, mas muito mais do que apenas um sistema biológico de descarte de lixo. Claro, jogar fora resíduos metabólicos como a creatinina e a ureia é fundamental, sem dúvida, mas o currículo deles é bem mais extenso. Eles regulam o volume de fluidos e a osmolaridade do nosso corpo. Mantêm o nosso pH sanguíneo numa faixa super apertada e essencial para a vida, ali entre 7,36 e 7,44. E não para por aí. Eles são cruciais para regular a pressão arterial e funcionam como autênticas fábricas de hormônios, produzindo substâncias como a renina, a eritropoetina e até ativando a vitamina D na forma de calcitriol. Eles são os verdadeiros regentes da nossa orquestra interna. 2. Anatomia do sistema, a visão macroscópica. Vamos dar uma olhada para entender onde exatamente essa fábrica fisiológica toda fica localizada. O sistema é super elegante na sua simplicidade externa. Tudo começa, claro, nos rins, localizados na parte de trás do abdômen. Dali, a urina recém-formada desce por esses tubos, os ureteres, fica ali armazenada, esperando na bexiga urinária, até finalmente dar tchau para o corpo pela uretra. Parece um encanamento direto, né? Mas a mágica real acontece lá dentro. Agora, o que é realmente interessante aqui é olhar a arquitetura interna. Se a gente fizer um corte transversal, dá para ver que o rim não é só uma massa sólida uniforme. Ele tem regiões muito bem definidas. Tem o córtex renal, que é essa camada mais externa, e a medula renal, a parte mais interna, cheia dessas estruturas que parecem pirâmides. O sangue entra com tudo, flui por essas regiões e a filtragem pesada acontece exatamente aí. 3. O néfron, a unidade funcional. Bom, se o rim é a nossa fábrica, o néfron é aquele operário que não para um segundo na linha de montagem. E cada rim abriga mais ou menos 1 milhão dessas unidades microscópicas. Acompanha comigo o caminho biológico que as coisas fazem aqui. Tudo começa na cápsula de Bowman, lá no córtex, que é onde o fluido inicial é capturado. Daí para frente, esse fluido viaja por um labirinto de tubos intrincados, ele desce pela famosa alça de Henle, mergulhando fundo na medula, volta a subir e finalmente chega ao ducto coletor. E é durante todo esse passeio microscópico que a triagem de tudo acontece. 4. Manipulando o plasma. Vamos pensar na mecânica da coisa. Os rins recebem de 20 a 25% de todo o sangue que o coração bombeia. Sabe o que isso significa? São impressionantes 1.200 mililitros de sangue invadindo os rins a cada minuto. Como é que os néfrons dão conta dessa enxurrada toda? Tudo se resume a esta fórmula básica da fisiologia renal. Excreção é igual a filtração menos reabsorção mais secreção. Ou seja, a urina que a gente elimina no final das contas não é só o que passou pelo primeiro filtro. O corpo, de forma muito inteligente, puxa de volta ou reabsorve o que ele ainda precisa e joga ativamente de volta para o tubo, secreta, aquilo que ele quer despachar logo. É uma matemática fisiológica perfeita. Isso ilustra brilhantemente onde cada etapa se encaixa fisicamente. A filtração, o nosso F, rola logo de cara, no glomérulo. Já a reabsorção e a secreção acontecem ao longo de todo o túbulo. As substâncias ficam o tempo todo trocando de lugar de forma super dinâmica entre os tubos do néfron e os capilares sanguíneos em volta deles. O que sobra no final da linha, o nosso E, é o que de fato vai ser excretado.
Para deixar isso bem claro, vamos contrastar esses dois cenários. Algumas coisas são puro lixo para o nosso organismo, tipo a creatinina. Elas são filtradas e totalmente excretadas, zero reabsorção. Por outro lado, elementos cruciais como água e eletrólitos são parcialmente reabsorvidos com base na necessidade do momento. Bebeu muita água, o corpo reabsorve menos. Está desidratado, ele segura quase tudo. O rim basicamente toma essa decisão em tempo real. 5. Barreiras glomerulares. Agora a gente vai dar um zoom absurdo para o nível mais microscópico possível. Afinal, como o rim sabe o que pode passar para o tubo e o que tem que continuar no sangue, tipo os glóbulos vermelhos e proteínas gigantes? A resposta é um sistema de segurança triplo, extremamente seletivo. Passo 1. O endotélio capilar. Ele age como um coador, com furinhos em torno de 70 nanômetros, que não deixam as células do sangue passarem de jeito nenhum. Passo 2. A lâmina basal, que é uma malha de proteínas como o colágeno, e bloqueia proteínas maiores. E o passo 3. Os podócitos. Essas células são fantásticas. Elas literalmente abraçam os vasos com pequenos bracinhos. Os espaços entre esses braços formam fendas que bloqueiam proteínas menores e ainda usam carga elétrica para repelir moléculas indesejadas. É uma peneira biológica imbatível. Entendendo o quão pequeno e incrível é esse filtro, fica uma grande dúvida no ar. Como é que uma filtragem tão microscópica consegue se traduzir no comando do corpo inteiro? 6. Regulação do corpo. É aqui que a gente conecta os pontos e vê como essas pecinhas microscópicas que a gente acabou de ver ganham escala e garantem o funcionamento do corpo em nível sistêmico. Quando o assunto é manter as coisas estáveis, como a pressão arterial, o nosso corpo tem duas marchas. A resposta rápida vem do sistema cardiovascular, através de nervos e barorreceptores que ajustam o ritmo do coração em questão de segundos. Mas a resposta lenta, aquela resposta de longo prazo, vem do nosso sistema renal. Usando o sistema renina-angiotensina, os rins gerenciam com muita paciência os volumes de sódio e de água no sangue, garantindo que tudo fique estável de forma duradoura. E um protagonista gigantesco nessa história toda é o hormônio antidiurético, o famoso ADH. Funciona mais ou menos assim. Se o cérebro percebe que está faltando líquido, ele libera o ADH. Esse hormônio manda um sinal lá para os rins para que eles abram canais de água minúsculos, chamados aquaporinas, nos túbulos. Qual é o resultado? A água que seria eliminada na urina é sugada de volta para o sangue. Se esse hormônio cai, a água passa reto e você perde fluido, correndo risco de desidratação. É um sistema de feedback contínuo. E é assim que todo o quebra-cabeça se encaixa. Aquela liberação microscópica de renina e as decisões de abrir ou fechar canais de água lá no néfron convergem para uma coisa muito palpável: o controle da nossa pressão arterial. Se a pressão precisa subir, os rins retêm líquidos e contraem os vasos. Eles são a verdadeira central de comando da nossa dinâmica de fluidos. O que me faz pensar o seguinte: quando a gente olha para o volume colossal de sangue sendo lavado, as barreiras microscópicas super precisas e todo esse poder sistêmico de pressão e hormônios, será que esses pequenos filtros renais não são os verdadeiros maestros da nossa harmonia fisiológica? É algo fascinante para se refletir. Eu espero que essa nossa análise tenha mudado o jeito como você olha para esses órgãos notáveis. Continuem curiosos, continuem explorando a nossa biologia e a gente se vê na próxima.